começando aí mais um vídeo aqui no nosso canal. Queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, está curtindo, comentando mais essa jornada nossa aqui no YouTube. E hoje a gente estreia mais um quadro aqui no nosso canal, que é justamente entrevistas com pessoas que me inspiram, pessoas que fazem a diferença no interior de São Paulo. E dia 19 de novembro, a gente está às vésperas dos dias mais importantes para a luta antirracista do Brasil, que é o 20 de novembro. E ninguém melhor do que ela, para estar aqui do meu lado, Alessandra de Calça Laurino, que é talvez a maior liderança do movimento negro do interior paulista, ela que é uma sumidade quando a gente vai falar da luta antirracista, da luta do movimento negro, da luta anticultura. Foi tudo que você pode imaginar em Araraquara. A Alessandra passou por todos os postos da prefeitura, do movimento negro, do movimento social, e está aqui com a gente hoje para trocar uma ideia justamente sobre a importância do movimento negro, contar um pouquinho da história dela, que pouca gente conhece, muita gente tem que conhecer. Então eu estou muito feliz de estar recebendo você ali. Obrigado por ter topado esse convite. Eu que agradeço, Gui. Prazer enorme poder estar aqui compartilhando esse espaço com vocês, a todos que nos assistem, em especial nessa data, né, tão emblemática, na verdade nesse mês, que é o Novembro Negro, que pra gente é tão caro e que a gente só ressalta a importância de evidenciar a luta, como eu sempre digo, que é importante os 365 dias do ano, mas que a gente entende que novembro tem, de fato, essa visibilidade maior. Então, é uma honra poder compartilhar e socializar um pouquinho mais dessa história. Legal demais. E para quem não conhece a Alessandra, gente, a Alessandra ela não é só uma militante, uma ativista histórica, mas ela é uma acadêmica do movimento negro, ela é uma acadêmica das lutas sociais, formada aqui na Unesp, ela é minha veterana na Unesp, para quem não sabe, e hoje ela está terminando mestrado na Unicamp, está com uma carreira acadêmica ascendente. Ela é da Academia Araraquarense de Letras. E eu queria, Ale, que você pudesse contar para a galera que não te conhece, quem é a Alessandra, como foi que você começou nessa luta do movimento negro, nessa luta da militância aqui em Araraquara, porque eu acho que é importante todo mundo compreender qual que é essa jornada, como que você partiu, como que era a Alessandrinha lá no começo, e o que você trilhou assim, esse caminho. Conta pra gente um pouquinho. Olha, eu sou nascida no bairro de Santana, falo que sou cria de Santana e falo com muito orgulho, porque só quem é Santana sabe, né, a complexidade que é nascer num bairro de periferia, com todas as probabilidades que o Santana ofertou na minha infância, e com todas as possibilidades que eu tinha de ou ir para o crime, ou ir para a academia, né? E eu agradeço todas as companhias que eu tive, tanto dos meus amigos, que infelizmente hoje não estão mais aqui, seja pelo fato de estarem mortos ou estarem presos, ou por esses que também puxaram a mão e que juntos a gente está na academia. Então, o Santana nos traz essa dualidade, né, de escolhas. E então, nascer no bairro periférico, como mulher preta, em Araraquara, uma cidade do interior, é muito desafiador. Então, eu não vou falar da minha cadeia só de desafios, porque eu fui privilegiada e sou privilegiada por ter pai e mãe, sou privilegiada por ter uma rede de amigos e sou privilegiada por ter tido portas que me abriram. Então, eu entrei com 14 anos na Lupo, eu acho que aqui metade de Araraquara ou trabalhou, e tem alguém da família que trabalhou na Lupo. Trabalhei por 11 anos na Lupo, e aí eu falo, eu não nasci dentro do Centro Afro, né? Porque tem algumas pessoas que acham que eu já nasci lá dentro. Pelo contrário. Então, diante disso, quando eu me formo, quando eu saio da Lupo, eu peço também, eu peço para ser mandada embora da Lupo no dia da minha formatura na Unesp. Porque eu não sabia disso. Foi bem no dia? Foi no dia. Que legal. Porque eu entendia que eu tinha que fazer esse rompimento, né? Porque a maioria das minhas amigas tinha o sonho de se aposentarem na Lupo. Sim. E eu tinha aquela opção, me aposento ou rompo agora esse ciclo, porque eu tinha tentado, inclusive, várias vezes, por 5 vezes, um concurso interno da Lupo. Para ser promovida. Para ser promovida, né? Mas algumas nuances do próprio racismo estrutural não me permitiu ocupar esses espaços. Então, eu passava em todas as etapas e parava na entrevista. E aí eu falei, então isso não é para mim. E eles não sabem a oportunidade que eles estão perdendo de me ter nesses espaços. Então, quem tem que sair sou eu.
E aí eu saio e nesse processo eu entro no Jovem Cidadão. Eu fui da primeira turma do Jovem Cidadão da prefeitura. Pode crer, olha isso. E aí eu entro como estagiária no Centro de Referência da Cidadania. E aí lá eu trabalho com a Gorete. Para quem não sabe, a Gorete é a diretora do Núcleo de Educação de Jovens Adultos, que a gente já conversou aqui no canal. É uma querida ela. E aí tem aprendizado maior? Não. Aí eu começo a minha escola, né? Pode crer. Aí eu trabalho com a Gorete, trabalho com Toledo, né? E vou desenvolver um projeto da Vera Bota, que era itinerário da cidadania. Ela já era vereadora, Vera Ela Bota. já era vereadora. E era um programa de estágio. E quando eu desenvolvo esse trabalho, a Vera Bota quer conhecer. Nossa, quem foi a estagiária que fez esse trabalho? E aí eu vou até o gabinete dela, o Marcelo, que era o assessor dela, fala, olha, Vera, essa é a pessoa que fez. E quando acaba o meu estágio na prefeitura, a Vera pergunta se eu não quero ser assessora dela na Câmara. E aí eu falei, não, a matéria que eu mais odeio na faculdade é política, então acho que não dá para mim. Aí o Marcelo repensa, ele vai ser legal, vem com a gente. E me apresentou o seu Eurípides, Anselmo. Sim. Quando eu conheço o seu Eurípides me faz assim, amar tudo que envolve legislativa, porque ele começa a me apresentar todo o prédio e assim, a gente tinha uma sintonia tão bacana. O seu Eurípides, naquele momento, eu acho que ele vai com a minha cara e ele começa a me mostrar item por item, assim, eu acho que ele, eu ouso arriscar que ele nunca fez isso com ninguém. O maior tour da história da Câmara. O maior tour, assim, aí eu me senti, aqui funciona isso, aqui é aquilo, e aí eu falei, e aí a hora que eu vejo o Busto, eu falei, quem, né? Sou eu. E aí eu vejo que eu falei, realmente é um lugar interessante para ficar. E ali eu sou convencida a ficar na Câmara e fico por 6 anos na Câmara. 2 com a Vera e depois 4 com a vereadora Edna Martins. E aí quando você é picado pela mosca azul, dificilmente você sai, né? E aí entra um processo bem interessante. Eu sou chefe de gabinete da presidência da vereadora Edna Martins, que disputa a prefeitura com o Marcelo Barbieri. Lá atrás. Lá atrás. 2008. 2008. Aí o Marcelo Barbieri ganha a eleição. E aí, naquele processo todo, o Marcelo está fazendo as escolhas, né? Tem as indicações através do próprio PCdoB, que já era composto com o MDB na oportunidade, e me indica para trabalhar com o Marcelo, porque o Marcelo também ouvia quem deveria ocupar determinados cargos durante a campanha, e para trabalhar no Centro-Afro, ele ouve meu nome. E aí, coaduna com a indicação do PCdoB, quem tem que estar naquele cargo seria eu. E aí eu vou fazer essa primeira conversa com o Marcelo e falo, mas eu fiz campanha contra você e falei mal de você pra caramba nos espaços. Ele fala, eu sei. E é por isso que eu quero você, porque você tem conhecimento técnico e eu quero só os melhores para trabalhar comigo. E aí eu meio que devolvo para a militância, tipo, gente, olha, fui convidada para trabalhar no Marcelo, e aí vou com um aval, no sentido vai, porque eu sei que você vai arrebentar, até mesmo porque o primeiro projeto do Centro-Afro, lá em 2005, quem tinha costurado junto com o movimento na época, porque eu fui a primeira presidente do Concedir, em 2002, né, a primeira presidência do Concedir fui eu, e eu tive muitas essas oitivas, né, do movimento, nós construímos juntos, né, muito nessa questão de ouvir os nossos mais velhos e tal. Então, nós tínhamos entregue um projeto de como teria que ser o funcionamento do Centro-Afro naquele momento. E que, assim, o projeto foi aceito, mas a pessoa não. Então, 8 anos, acho que tipo 3 anos depois... Você, né, vira essa proposta de ser a coordenadora. E aí eu fico os 9 anos da gestão do Marcelo, e aí nesse processo a gente consegue construir um pacotaço de leis, muitas leis mesmo antirracistas. Araraquara já começa a ser referência naquele momento, de ir para encontros nacionais e mostrar que a Araraquara está avançando muito nesse cenário. E sai em 2016 com uma legislação assim, com um alcance muito bacana, reconhecida nacionalmente, colocando a Araraquara no status. A gente sai de assessoria, passa a ser coordenadoria, a gente consegue ter um prédio bem bacana, então a gente consegue emplacar muito nesse cenário de ser reconhecido e colocar a Araraquara num plano bacana. Sai em 2016, sou convidada, devido a esse reconhecimento, para ser gestora em São Paulo, na gestão Dória. Entendi. E aí, você vai para lá? Vou para São Paulo, começo a trabalhar lá, e obviamente que por questões de ideologia não consigo ficar por muito tempo nesse governo. Então eu fico acho que uns 8 meses na gestão Dória,
entrego o meu cargo, porque eu falei que não ia compactuar com muito do que acontecia ali, e continuo trabalhando nas organizações, trabalho no terceiro setor. Então, trabalho com várias ONGs em São Paulo, de lá para cá mesmo trabalhava na ONG que hoje eu atuo, né, que é a Ação Educativa, trabalhava com projetos trazendo para o interior e começo a rodar muitas cidades, o que vai ampliando a minha militância, porque isso também, né, a gente nunca deixa de ser... de vários lugares. De vários lugares. E aí, nesse processo, finaliza e chega 2020, eu estava na Rede Astra, já em plena pandemia, onde a gente fabrica 10 milhões de máscaras para o Brasil todo. Eu fiquei responsável por 9 regiões do Nordeste, fazendo um trabalho incrível, assim, dentro desse processo da pandemia, que a gente tinha um lema, né? O que você fez durante a pandemia, né? Ajudamos a salvar vidas, porque a gente confeccionava máscaras junto com essas costureiras e tal. E aí, nesse processo, o Edinho me convida a voltar, né? 2021. De novo, junto com o PCdoB. E aí eu falo, não dá, porque eu já tenho toda a programação de 2021 com a Rede Astra e eu não consigo, né, ficar longe desse pessoal. Mas aí, diante disso, foi mais forte, né, esse apelo de Araraquara, volto para a cidade, volto para a sua terra. E aí eu acabo retornando para Araraquara. E aí faço a gestão de 2021 a 2024. Colocamos novamente Araraquara nesse cenário, conseguimos conquistar a Casa SP Afro, o Centro de Cultura das Religiões de Matrizes Africanas que estava parado, a gente consegue fazer a inauguração com a presença inclusive da ministra Aniele, conseguimos avançar ainda mais nas legislações antirracistas e voltando a Araraquara, né, de novo no cenário nacional. Olha, e você passou por todas essas experiências, está no movimento negro há muito tempo. E a galera que é mais velha do movimento conta que das primeiras marchas do 20 de novembro, lá atrás, tem um episódio que todo mundo viveu, eu não estava lá, eu era, enfim, neném, mas você estava lá e queria que você contasse pra gente. A galera conta que em um 20 de novembro específico foi feito no centro da cidade e a marcha foi descendo a rua, antes de ser feriado. Tem toda a luta, para quem não sabe, Araraquara, o 20 de novembro é feriado há muitos anos. 2007. Desde 2007, a lei do ex-vereador Nascimento, que era um ativista do movimento negro, um cara muito amigo nosso, e que fez essa lei, que foi uma das leis pioneiras, né, foi um dos primeiros municípios no Brasil a adotar o 20 de novembro como feriado municipal. E aqui, inclusive, para quem não sabe, é Dia da Consciência Negra e dos Orixás, né? Então, isso é um diferencial importante que tem aqui na nossa cidade. Mas mesmo assim, antes de ser feriado, já tinham as marchas do 20 de novembro. Sim. O pessoal conta que nas primeiras marchas do começo dos anos 2000, quando o pessoal do movimento negro descia do centro da cidade, os lojistas iam fechando as lojas. Você estava lá. Sim. Conta para nós, para quem não entende, porque hoje é feriado e muita gente esquece ou não quer lembrar o porquê que é feriado, qual foi a luta, o tamanho da luta que foi feita para conseguir conquistar mais essa vitória importante do movimento negro. Se pudesse relatar, você que estava lá, como que funcionava isso? Como que era o movimento no começo dos anos 2000 e que protagonizou essas marchas que eram muito grandes à época e como que era o impacto da sociedade? Araraquara, que é marcada por um período de escravização do povo negro com muita violência, e a gente tem relatos horrorosos, inclusive, né? Linchaquara, foram por vários episódios da nossa história, né? E que a gente convive, infelizmente, com um racismo muito forte na nossa cidade até hoje. Se eu puder relatar para nós, assim, você como uma militante que ainda era jovenzinha à época, que ia lá, como que era isso? Conta pra gente. Araraquara tem esse histórico, né? Para quem não teve oportunidade, eu recomendo, inclusive, que leia o livro da Valquíria Tenório sobre o Baile do Carmo, que ela vai contar em especial sobre o footing, que eram alguns determinados espaços da região central, inclusive do Jardim Público, desse espaço próximo à prefeitura da Portugal e tal, onde negros não podiam circular, né? Era uma área determinada só para pessoas brancas, e quando os negros eram permitidos, tinham determinados caminhos, né? Então, negros não passavam naquelas ruas X, né? E brancos tinham total liberdade. Então, para quem hoje acha que é mimimi ou que a gente tem avançado, tudo agora é para o movimento negro, né? Então, tem que resgatar um pouquinho esse passado, muito recente, por sinal, para entender como se deu esse processo de todos os clubes, inclusive que nós éramos
proibidos, né, de entrar. O próprio Pelé foi proibido de entrar no municipal, né, o que hoje é o Palacete das Rosas. Então, resgatar essa história para poder entender como se dá esse processo da estruturação do racismo em Araraquara. Em relação à questão da marcha, também foi muito difícil. Eu lembro que nesse processo que eu era presidenta do Concedir, eu fiquei debatendo com o presidente do Sincomércio durante 2 semanas. Debatíamos democraticamente no jornal impresso da época. Ele escrevia um artigo, escrevia outro em seguida, escrevia, para poder mostrar o nosso lado enquanto resistência, o porquê era necessário um feriado, e ele mostrando o lado do comércio, porque era importante abrir o comércio. Então tinha muito esse cenário da questão econômica, né? Porque já tem o feriado do 15 de novembro e do 2 de novembro, no mês de novembro, e até hoje isso pesa para os comerciantes. Mas tinha e tem até hoje, né, essa importância de mostrar o porquê que é o 20 que nos representa e não o 13 de maio. Então, essa construção que hoje as escolas conseguem absorver melhor, que o 13 nunca nos representou, porque o 13, o protagonismo é de uma princesa branca, né, e não da luta dos negros, que que fique bem escurecido isso, né, que o nosso papel não é desse processo, né, da escravização, da falsa abolição, pós uma escravização tardia, né, que vem essa abolição tardia, sem o mínimo de amparo e tudo o que aconteceu. Então, esse protagonismo vai só para essa princesa e não para nós. Então, a nossa luta, ela vem justamente pela luta dos Zumbi dos Palmares, de Dandara, de Aquatune, de todos os heróis que são negados e invisibilizados nessa história. Então, é por isso que é o 20 que nos representa. Dito isso, a gente tem essa questão da marcha, que foi uma conquista também dessa militância, com muito afinco, né? E aí eu poderia citar várias pessoas, mas não quero correr o risco de esquecer alguém, que na época, e até hoje, né, eu falo que são os dinossauros da militância, que até hoje estão aí à frente, aguerridas, lutando para que a marcha se permaneça. Tanto é que nós vamos para, acho que, a 19ª marcha em Araraquara. E então são todos esses anos lutando para que ela não seja esquecida e invisibilizada. Mas essa descida para o comércio, ela tinha 2 sentidos. O primeiro era medo que a gente pudesse depredar o comércio, porque a gente estava passando no momento que a gente queria que o comércio estivesse fechado. E algumas poucas lojas eram aqueles que erguiam o braço, para dar força para o movimento. Para dar força para o movimento, e falava, em apoio a vocês, a gente está fechando no momento que vocês estão passando. Então, muito no sentido de incentivar para falar que estava do nosso lado. Mas tinham também aqueles que achavam que era vandalismo, que a gente ia passar e pudesse em algum momento depredar, atacar, porque a gente estava passando no momento que a gente gostaria que eles estivessem fechados e eles estavam abertos. Mas nunca foi de maneira agressiva, nós sempre fomos pacíficos e tínhamos, né, o propósito, sempre com muito mais cartazes, porque a marcha é protesto, é manifestação, mas sempre com muito respeito a todos que vieram antes de nós, em especial a força da militância negra de Araraquara, que eu respeito muito e posso citar aqui desde a época do Gana, né, o 20 de novembro, trazendo Nazaré, Barcelos, Kiko, Cláudio Claudino, professor Zacarias e todos que nos antecederam nessa luta que vem muito antes da gente. Foi uma galera que foi pavimentando, né? Exatamente. E é muito... Eu só queria salientar 2 coisas que a Lê trouxe aqui. Uma delas, eu não vou falar o nome do clube, só que o Costa, que é o presidente de honra do Baile do Carmo, enfim, beijo pro Costa, que consegue carregar em si, ele personifica a força do Baile do Carmo. Para quem não sabe, é o baile mais longevo do movimento negro do Brasil, né? Com mais de 130 anos, todos os anos aconteceu o baile, é um acontecimento para nossa cidade. E o Costa conta que em 1988 pediu para fazer um clube super tradicional da cidade, para usar o salão. E ele conta que foi a primeira vez que pessoas negras foram autorizadas a entrar no clube para se divertir. Porque as pessoas negras só eram autorizadas a entrar quando estavam em serviço, com babá ou cuidando de alguma pessoa idosa, mas para se divertir no clube elas eram proibidas. E só 100 anos depois da abolição que as pessoas passaram a entrar. Isso é muito forte, porque é um clube que fica no centro da cidade, do lado da prefeitura. E ele conta naquilo, inclusive ele conta que o pessoal mandou... detetizar. Não é detetizar a palavra que ele usa, é desinfetar. Mandaram desinfetar e ficaram surpresos
os diretores do clube à época, porque não teve briga. Eles achavam que o pessoal ia quebrar. Inclusive, ele conta que alguns diretores do clube falavam assim, não, vai deixar o baile do Carmo acontecer aqui dentro, porque os negros vão vir, vão quebrar o clube, vai roubar tudo, não vai sobrar nada. E que o baile do Carmo, quem conhece sabe, você tem um baile mais família que aquele, é impossível, as famílias vão inteiras, super tradicional. E quando o Costa conta aquilo, é muito comovente, porque para ele foi uma vitória não só pessoal por ter conseguido levar, mas para o movimento, para o povo negro poder entrar no clube, né? Então aquilo é uma fala muito, muito importante. E essa história do footing, eu acho que vale a pena, olha, a gente às vezes pensar em até ver como a gente divulga melhor essa história. Porque só quem tem muita relação com o movimento negro, quem lê, quem estuda, entende. Que era um processo que era uma lei não escrita, né? Onde as pessoas podiam ou não andar no centro da cidade. Exato. A Valquíria coloca no livro, as pessoas debatem esse assunto, mas você imagina, a gente está falando isso até os anos 90. Então, é muito recente esse processo. E é muito interessante a gente pensar quão perto é historicamente da gente, esses fatos, né? E trazendo para cá, mais para o dia de hoje, amanhã, 20 de novembro, mais uma marcha está convocada, o Brasil inteiro vai se mobilizar, vai se reunir para fazer o debate da construção de um país antirracista. Quando você estava à frente da coordenadoria do Centro-África, a gente chama aqui, você trouxe aquele slogan que foi muito legal, né? Que Araraquara é a morada do sol e não do racismo, que era meio que um tema guarda-chuva, né? Para conseguir debater os mais diversos temas. E eu queria primeiro saber de você, assim, qual que é o grande desafio do movimento negro em 2025? Se eu pudesse elencar assim, ó, 2025 nós vamos para a rua e essas são as pautas prioritárias, essas são as agendas mais emergenciais. Se você pudesse sintetizar, o que você está pensando agora para 2025? O nosso lema agora é por reparação e bem viver. E são coisas muito simples. Você quer entrar no mercado e ter o direito de não ser perseguido? Eu também quero. Você quer ir numa entrevista de trabalho e não ser julgado pelo seu dread, ou pela sua roupa, ou pelos seus fenótipos? Eu também quero. Então, assim, são coisas muito simples, que é ter o direito à vida, o direito sem ser julgado, o direito de ir e vir, e de poder simplesmente andar sem ser questionado pela cor da sua pele, pelo seu estereótipo, seja pelo seu black power, seja pela sua trança, e sem ser julgado quando você vai numa entrevista no shopping de Araraquara, por exemplo, e as pessoas te culpabilizam por você estar com isso no cabelo. E o isso é uma trança, que muitas vezes a entrevistada pagou R$300 para fazer porque ela estava se achando bonita naquele momento de fazer a trança, e aí se você quiser trabalhar na minha loja, você vai ter que tirar isso do seu cabelo. Então isso não é bem viver, isso não é estar com a saúde mental em dia, porque cada vez que você pensa em ser entrevistada, cada vez que você pensa em ir no mercado e saber que você vai ser perseguido porque você tem a tonalidade do suspeito, então você automaticamente já é afetado mentalmente. Então, o racismo ele é perverso, né? E muitas vezes ele deixa que a vítima se sente culpabilizada por ela estar questionando se aquilo que ela está passando é racismo. E isso é muito doloroso, porque dependendo a família, se for, por exemplo, se isso acontece com um jovem ou com alguém abaixo de 30 anos, a família pode até incentivar a pessoa a correr atrás dos seus direitos. Se isso é com alguém acima de 30 anos, a família vai falar, olha, deixa para lá, porque isso vai virar contra você. Então, eu falo, os filhos da militância já conseguem hoje dar umas respostas, mas aqueles que já passaram desse processo e lá atrás sofreram absurdamente com as agruras do racismo, hoje vão deixar para lá, porque sabe que muitas vezes pode não dar em nada. Então, enquanto a gente também não mudar as estruturas do judiciário, que é um dos nossos maiores inimigos, porque a gente ainda não tem uma gama de juízes negros, a gente não tem pessoas lá dentro que conseguem sentir as nossas doloridades. E enquanto isso não acontecer, por mais que a gente tenha infinitas legislações antirracistas, mas a gente não as vê cumprindo. Quando a gente chega e pergunta, hoje, em Araraquara, quantas pessoas estão presas por terem cometido crime de racismo? É isso, a gente vê o silêncio. Então, a gente não consegue ter esses dados. A gente sabe que o racismo existe, a gente sabe que tem o racista, a gente sabe que tem o crime de racismo, porém, a gente não tem o racista.
E enquanto isso perpetuar na sociedade, infelizmente, nós vamos continuar tendo uma sociedade estruturada no racismo, as pessoas passando pano para racista e o judiciário fingindo que está trabalhando em prol de uma sociedade justa e igualitária. E isso na prática não existe. Vou até te contar um negócio. Tem um camarada meu, Cassiano, um beijo para ele, que é lá de Ribeirão Preto. A última vez que eu estive em Ribeirão, a gente foi fazer uma reunião do partido e depois a gente foi no Samba do Relógio, que fica ali na frente do teatro, e eu encontrei com o Cassiano lá. O Cassiano foi do DSE da USP, na mesma época que eu era a gente foi da UE junto, militamos junto. Fazia muito tempo que a gente não se via. Eu encontrei ele, o Cassiano foi do movimento negro desde moleque. Aí faz muito tempo que eu não via ele no movimento e tal. Porque aí, cara, você saiu? Ele falou, não, cara, estou estudando para o Ministério Público. Eu falei, Ministério Público? Você não quer ser defensor? Porque geralmente a galera da esquerda quer ser defensor público. Ele falou, qual é o problema? Pô, promotoria só tem branco, só tem gente da elite, então, pô, a gente tem que chegar lá e eu quero ser o primeiro a chegar lá. É isso. Falei, pô, é isso aí, cara. Falei, eu vou chegar pô, porque a promotoria, pô, é muito embranquecida, muito elitizada, eu acho que eu tenho que disputar a promotoria. Eu achei interessante essa fala dele, Sorte porque... pra ele. Tomara que ele passe, ele é um cara muito inteligente, se formou na USP de Ribeirão, é um cara, mano, muito, muito bom, e fazia muito tempo que a gente não se trombava, eu fiquei feliz com essa vontade dele, né? Porque imagina, pô, um cara dos nossos, pô, um militante do movimento social, um homem negro com consciência racial, virar promotor, pô, e a capacidade de transformação que ele tem ocupando esse lugar no judiciário é muito legal. E precisamos empretecer mesmo todos esses espaços, e que bom que hoje a nossa juventude consciente está se preparando para isso, porque até então nem essas oportunidades a gente tinha. E falando de juventude, teve um programa que você protagonizou junto com os Thiagos, né, o T1 e T2, com uma galera no Centro-África, com a Vivi, com a Cauã, uma galera que era o SOS Racismo. Que era um programa fantástico, estruturado para acolher as vítimas de racismo e também ter a dimensão de denúncias que a gente tinha aqui no nosso município. Sim. A gente conseguiu observar, a partir dos dados que vocês nos forneciam, à época, na Secretaria de Direitos Humanos, um aumento do número de casos de denúncias de racismo. Isso pode ter vários diagnósticos, né? Da maior divulgação, mas também da ampliação da consciência das pessoas da importância de denunciarem. Só que tem um dado que nos chamou muita atenção, que foi o aumento expressivo de denúncias de racismo dentro do ambiente escolar. E a gente sabe quanto você correu atrás para ir nessas escolas, fazer letramento racial, acolher a vítima. E a gente viu agora algumas semanas atrás, uma professora que foi afastada aqui no município, denunciada por racismo, que ela teria cometido racismo contra uma estudante. Na tua avaliação, por que você acha que a gente tem visto um crescimento desse tipo de crime dentro do ambiente escolar? E quando a gente fala de ambiente escolar, para as pessoas entenderem, não necessariamente é no ensino médio, né, que são aí jovens de 15 a 18 anos. Muitas vezes são, inclusive, entre crianças mesmo, do Fundamental 1 e 2. Né? É óbvio, o Brasil passou pelo governo Bolsonaro, que era um presidente que ele exalava todo o desrespeito aos direitos humanos de forma geral, mas era um governo abertamente racista. Um governo que incentivava isso, e você conseguir limpar essa chaga da história brasileira é uma coisa que vai demorar muito tempo, né? Porque ele abriu essa fratura, né? Ele chancelava, na verdade, exatamente, né? Todas essas atitudes arbitrárias e racistas. Exatamente. Na tua opinião, por que você acha que a gente teve esse crescimento de casos de racismo, pelo menos de denúncia de racismo que chegava até o poder público dentro do ambiente escolar? Se você pudesse, assim... Olha, na nossa gestão também não era diferente, que dentro dos nossos atendimentos, as maiores denúncias eram no ambiente escolar. Porque se a gente entende que a sociedade é racista, né, e isso é uma dinâmica muito fácil de fazer, você leva esse racismo para os locais que você ocupa. Então, dentro do racismo institucional, ele é isso, né? Ele é você ocupar as instituições com o que você traz em si. Mas o que nós procurávamos fazer dentro do SOS Racismo, e nesse guarda-chuva nós tínhamos essa questão da formação, de atender o máximo que a gente podia dentro da conscientização racial no ambiente escolar, que era a formação com os professores, com os alunos,
mas principalmente com a equipe pedagógica, porque o racismo dentro desse ambiente, ele não acontece só de aluno para aluno. Não. Ele acontece e a gente tem que trabalhar pensando muito na comunidade escolar. Então, é com a merendeira, é com o porteiro, é com a supervisora, é com a diretora, né? E principalmente com essa família que chega para levar essa escola, seja com o racista ou com a vítima. Então, era toda essa cadeia que a gente procurava entender essa rede. E isso deu certo no sentido da gente conseguir computabilizar, né, os números. Porque essa formação ela tem que ser contínua, ela não pode ser pontual, né? Você vai numa escola em janeiro, depois volta em novembro, porque em novembro todo mundo lembra que preto existe, não dá para ser assim. Então, ou você faz um trabalho contínuo, onde você consegue ter esse feedback e acompanhar, inclusive, o que a escola está desenvolvendo ao longo do ano, ou você não vai conseguir realmente dar conta, porque o racismo ele vai continuar sendo constituído, principalmente depois desse desgoverno que a gente teve. Uhum. E aí, a gente está há 23 anos da 10639, que obriga o ensino da história e cultura afro nos parâmetros curriculares, mas a gente ainda não consegue ter essa concepção dentro seja... e eu estou generalizando mesmo, porque muitas vezes as pessoas acham que é uma obrigatoriedade só dos professores pretos. Não. Né? Começa a fazer, inclusive, desde as formações que a gente fala, a usar a questão mas não é meu lugar de fala. Né? E aí, coitada da Djamila, né? Ela fala, poxa vida, será que eu fiz mal em escrever o lugar de fala? Porque a ideia nunca foi essa. Exato. Então, quando a gente faz essa questão do lugar de fala, quem pode falar sobre o racismo? Né? Quem pode falar sobre o enfrentamento desse racismo? Todas as pessoas. Ela tem que usar o seu lugar social para reproduzir justamente essa fala de enfrentamento ao racismo. Então, não importa se você é branco, se você é asiático, se você é cigano, se você é indígena, você tem que usar o seu lugar e o seu espaço social, seja você advogado, médico, merendeira, porteiro, professor, para poder falar sobre isso e a partir do momento que você, do lugar que você vive. Uhum. Então, diante disso que a gente pede, implora e clama para que todas as pessoas tenham essa consciência racial de falar sobre. E isso muitas vezes não acontece nesse ambiente. E daí, quando acontece esse caso de racismo, a gente fez inclusive uma formação com a Kilsan Oliveira, maravilhosa, durante a Frisol, falando justamente isso. Que não dá mais para passar pano para racista, porque quem vai para casa chorando e passa a vida inteira tendo gatilhos é a criança negra. Então, enquanto as escolas estiverem passando pano para racista, infelizmente isso vai perpetuar. E o racismo vai só assolar essa família negra, que não vai ter assistência, que não vai ter o cuidado e que vai jogar mais uma criança afetada mentalmente e tendo aí pesadelos, tendo dificuldades de se inserir no mercado de trabalho e em qualquer outro processo. Então, eu penso que a gente tem cada vez mais que ter cuidado, em especial no ambiente escolar, ter formações continuadas, mas ser, principalmente dentro da diretoria de ensino e da Secretaria de Educação, pessoas comprometidas com uma educação antirracista. Porque enquanto isso não acontecer, vai ficar enxugando gelo, vai ficar brincando de fazer o cumprimento da educação da 10639, e tanto os negros como indígenas vão ser, mais uma vez, anulados dentro desse processo. Então, uma questão que eu fico pensando, porque a gente conseguiu tirar do papel a 10639, que não é só a gente achar que é fazer o Novembro Negro, vamos fazer o que a gente chama de pedagogia de eventos. Né? Então você pega a data, aí todo mundo fala daquilo na data e esquece do resto do ano. Né? É você ter a capacidade de construir um currículo que esteja assentado nessa disputa de narrativa, nessa disputa ideológica, e conseguir ter um conjunto de professores que sigam uma política pedagógica de combate ao racismo durante todo o ano. Só que tem uma questão interessante, nós que fizemos licenciatura, se você for puxar um pouquinho, até 2016 ou 2017, por exemplo, o currículo que eu fiz na Unesp, que é a partir de 2013, não tinha a matéria que versava sobre a 10639. Uhum. Então eu fui um professor que na minha formação acadêmica da universidade, acho que a minha, a sua, da galera. Você já teve, Gi? Na reforma de 16. Você pegou de 16 para frente. Então você imagina, todo mundo que entrou na Unesp de Ciências Sociais até 2015 não teve esse debate. Não teve esse debate. E se a gente for pensar um pouquinho para trás, é até difícil a gente formar os professores para lidar com esse tema, porque a gente tinha pouquíssimos professores negros.
Se eu não me engano, na minha graduação eu tive 3. Que bom. 3, porque já foi a professora Eva, o Dagoberto e o Rafael Warsi. Mas você pega uma direção antes da minha, muita gente não tinha. Acho que a tua geração... O Dagoberto chegou no meu último ano. O Dagoberto chegou... Então você teve uma geração inteira que se formou na universidade que esse debate era basicamente inexistente do ponto de vista acadêmico. Agora que a gente já tem uma nova geração oriundo da luta de cotas, que já é uma universidade já mais enegrecida, então essas pessoas estão fazendo mestrado, doutorado, estão passando nos concursos para pegar suas cadeiras docentes agora. Então até a formação desse professor é uma formação que está deficitária. E aí eu imagino como imagina, se na universidade, que é onde o pensamento está mais avançado, mais consolidado, mais crítico, a gente tem essa dificuldade de avançar nesse debate, você imagina na escola que o professor tem dificuldade para qualquer coisa. E como é difícil a gente conseguir ter consequências desses crimes nas escolas. Porque a tendência das secretarias municipais, estaduais, de forma geral, é varrer a poeira para debaixo do tapete, né? Tentar abafar o caso. A gente faz um letramento lá, tá resolvido o problema, chama a mãe e dá um cala-boca lá e resolveu o problema. Então isso é muito delicado, né? Porque muitas delas não querem, inclusive, ver a escola, o nome da escola envolvida, seja na mídia, seja... Porque eles têm um protocolo a seguir quando acontece o crime de racismo, e é sempre bom lembrar que racismo é crime. E eles têm um protocolo a seguir. Só que eles não querem cumprir, porque isso tem que notificar o Estado, tem que notificar a delegacia, e esse protocolo sequer é passado para os pais. Então, o acolhimento, o protocolo oficial primeiro, chame os pais, ambos, da vítima e do acusado, e conte o que aconteceu, até para você entender como que é essa relação familiar. Porque muitas vezes a criança está reproduzindo o que houve em casa. É verdade, né? Mas nem isso acontece. Então, muitas vezes, quando a gente era acionado no SOS Racismo, os próprios pais não estavam sabendo. Foi um funcionário da escola que passou, olha, eu acho que o que aconteceu lá, tal. E aí depois a gente fazia esse processo. E aí a gente nunca teve problema de ir na casa dos pais mesmo. Você ficou sabendo o que aconteceu na escola hoje? Né? E aí daquele pai a gente já ia para o pai da vítima, e dali para o agressor, e dali desenrolava um trabalho em cima disso para entender o que estava acontecendo. Então nunca foi só por um cargo, nunca foi só por uma foto, né? A ideia era justamente encontrar a raiz do problema para poder solucionar. A gente sabe, até por isso estou tão feliz de poder estar aqui com você. Eu tenho uma alegria de poder falar que eu sou teu amigo, que eu sou teu companheiro, que a gente milita junto, porque a minha admiração por você é gigantesca, assim, e poder falar que a gente é camarada alegria e um orgulho que ninguém vai me tirar, assim, eu sou camarada da Alessandra Laurino e tá resolvido. E Lê, para fechar, mês de novembro, dia 20, tem Marcha da Consciência Negra no Brasil inteiro. Aqui em Araraquara a gente vai ter uma atividade na ACAR a partir das 2 horas, atividade cultural do dia. 15. A partir das 15 na ACAR, na Vila Xavier, vou estar lá, a Lê vai estar lá, vai rolar muita coisa massa. Na ACAR, a partir das 15, vai ter o que lá? Isso, nós fizemos uma reunião justamente de todos os movimentos sociais da cidade, mas também de todas as pessoas que querem contribuir com essa data, porque não é só o Dia da Consciência Negra, nós temos também, nesse dia 20 de novembro, o Dia da Memória Trans. Perfeito. E também estamos pelo luto contra a violência, né? Perfeito. Dia 25 próximo também é o dia de luta contra a violência contra a mulher. Então nós estamos unindo todos esses movimentos para mostrar que Araraquara tem sim movimento social, tem pessoas comprometidas com o enfrentamento a todas as lutas, mas vamos fazer roda de conversa, vamos ter debate, mas vamos ter também baile black, vai ter passinho, vai ter samba, vai ter um momento de entretenimento, e vai ter muita gente feliz ali, debatendo e mostrando por que a gente resiste, não só no 20 de novembro, mas o ano todo. E 20 de novembro é esse momento da gente se reorganizar e fortalecer ali todo esse espaço, mostrando que a ACAR é um espaço de resistência negra, né? Um espaço afro-referenciado, e estamos ali para contribuir. Então, se você quer de Araraquara, da região inteira, viu, gente? Se você é de Boa Esperança, Gavião Peixoto, São Carlos, Ibaté, América Brasilense, está assistindo essa live agora, chega na ACAR, do ladinho da PAI, na Vila Xavier. Avenida Paulo da Silveira Ferraz, número 1196. Pronto, na frente da Casa SP Afro, a partir das 15 horas a gente vai estar lá, vou estar eu e a Lei, muita gente massa, muita militância boa, reunida para fazer luta, para fazer festa, para se divertir, para reivindicar os nossos direitos, defesa do povo brasileiro e defesa do povo negro. Então,
Então eu queria convidar você, tem mais algum convite, Ale? Vai ter a Marcha das Mulheres Negras em novembro, Sim, lá em Brasília também. É a segunda Marcha das Mulheres Negras, 10 anos depois. A ideia é que a gente possa reunir 1 milhão de mulheres do Brasil todo. Então todos os estados estão mobilizados para isso, justamente por direito à vida, por reparação e bem viver. E se você quiser participar da Marcha das Mulheres Negras em Brasília, comenta aqui nessa live aqui que a gente vai te chamar para botar no busão da militância que vai rolar para lá. Vai ser uma marcha incrível, muito importante, que o Brasil inteiro está se mobilizando. Ale, obrigado por ter colado, foi muito massa. A gente precisa, gente, compartilhar para todo mundo, porque as pessoas precisam conhecer a Alessandra Laurindo. As pessoas precisam. Quem não conhece está perdendo demais. Então, ó, você chegou até aqui no vídeo, compartilha para o teu amigo, compartilha para tua amiga que não conhece a Ale e que a gente tem que fazer muita atividade, muita luta, porque ela tem, assim... A Alessandra é um farol para nós. No momento de maior dificuldade, você cola nela lá que ela vai ajudar a achar um caminho dessa luta tão difícil, que é essa luta contra o racismo. E mais do que isso, a Alessandra é uma militante do movimento negro, mas é uma militante em defesa do povo brasileiro. É uma coisa assim, impressionante. Então, você chegou até aqui, dá o joinha, comenta e manda para o teu amigo, que é muito, muito importante as pessoas conhecerem a luta da Ale aqui em Araraquara e no estado de São Paulo. É isso, Ale? Gui, eu que agradeço esse espaço. Você sabe que muito me honra estar do mesmo lado do fronte que você. É nóis. Te parabenizo o tempo todo por esses enfrentamentos que você faz no Legislativo, que eu sei que não é fácil, mas tudo que eu taco no seu peito, eu sei que você vai. E tenho muito orgulho de ter dado meu voto a você. Tamo e junto. saber que tudo que a gente puder enfrentar juntos, a gente vai enfrentar. Então, temos você como esse, não só aliado, mas como essa pessoa antirracista que você é, para a nossa luta é muito importante. Então, foi um prazer participar desse bate-papo aqui. Se deixar, a gente vai até amanhã de manhã. A direção está mandando terminar já, porque a gente queria continuar batendo papo com ela. A direção já falou assim, deu aqui. Mas amanhã de manhã a gente tem mais luta, então vamos embora. E ó, semana que vem, quarta-feira, 19 horas, sem live aqui no canal. Espero vocês. Valeu? Tamo junto.